Eu amo ministrar mais do que essa, falar do Espírito Santo. Poxa, como eu sou apaixonado pelo Espírito Santo, como esse Deus maravilhoso, porque o Espírito Santo, apesar de nós muitas vezes o relacionarmos, com a figura de uma pomba, e até ali nós colocamos isso, a figura de uma pomba, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Ele veio sobre Jesus em forma corpórea como de pomba, porque estas são as características dele: a sua doçura, a sua pureza, a sua singeleza, a presença doce e acessível. Como o Espírito Santo é acessível, e quantas vezes nós somos resistentes a Ele. Como o Espírito Santo quer fazer da minha e da sua vida a sua morada. Então nós estamos aqui falando sobre o Espírito Santo, porque estamos dizendo, esse é o decorrer das mensagens, sobre o Deus que se encheu de graça e verdade, Jesus que se manifestou cheio de graça e verdade. Ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele declarou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Começamos a dizer que conhecer a verdade é conhecer Jesus, é ter uma experiência com Ele, é ser íntimo dEle, é conhecer não só sobre Ele, mas conhecê-lo na sua intimidade. E não podemos conhecer Jesus na sua plenitude, apenas podemos ter um conhecimento teórico, teológico, mas não de intimidade, sem a presença do Espírito Santo. O projeto de Deus pelo Espírito Santo em nós está registrado em João capítulo 15, verso 26, está projetado aqui. Nós nunca conheceremos a plenitude do Filho de Deus sem a instrumentalidade do Espírito Santo. Nunca conheceremos a intimidade de Cristo Jesus sem a revelação desse ser por meio do Espírito Santo. Então é a mesma coisa que Jesus fez em relação ao Pai. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, estaremos satisfeitos. Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco, você não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a revelação do Pai. E quem é a revelação de Jesus? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus entre nós. Por isso Jesus diz: todas as vezes que vocês se reunirem no meu nome, eu estarei ali. Você pode declarar essa verdade comigo? Diga: Ele está aqui. Ele está aqui, meu irmão. A presença dele está aqui. Olha, o pastor Elton está vendo aqui a mensagem ali do escritório. Tem mais uma cadeira vaga aqui. Os diáconos que estão responsáveis, se precisar, tem mais uma cadeira aqui na frente. Então, o Espírito Santo é o revelador de Jesus Cristo. O texto diz o seguinte: quando porém vier o Consolador, Jesus fala, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo veio para falar dele. A obra do Espírito Santo é revelar quem é Jesus. A obra do Espírito Santo é nos tornar cada vez mais apaixonados por Jesus. Se você ama Jesus, saiba que isso é uma ação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz assim, ninguém consegue dizer Jesus é anátema. O apóstolo Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 12. Ninguém consegue dizer Jesus é anátema, ou seja, Jesus é maldito, ou Jesus é falso, Jesus não é Deus. Ninguém consegue negar Cristo Jesus se estiver cheio do Espírito Santo. Ninguém consegue. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz, a pessoa que está cheia do Espírito Santo confessa: Jesus Cristo é o Senhor. Se você confessou essa verdade na sua vida, a palavra do Senhor diz que você está salvo. Não é porque você merece, mas é pela obra do Espírito Santo, é pela obra de Cristo na cruz. E quem nos leva a esse reconhecimento de que Jesus é o Senhor, a essa confissão salvadora, é o Espírito Santo. Essa é a obra dele. Então nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos ter intimidade com ele. Ele não pode ficar à parte nas nossas vidas. Ele não pode ser um ser a mais.
Ele não pode ser uma pessoa a mais no nosso relacionamento, ele tem que ser a principal pessoa. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Ele, profundo com Ele. Precisamos, sem conhecer a intimidade do Espírito Santo, não conheceremos a verdade. Jesus diz, Ele será chamado o Espírito da verdade. Então nosso grande desafio é conhecê-lo. A obra dele nas nossas vidas começa quando Ele nos convence. Olha, todo o processo de salvação começa com Ele. A Bíblia diz, quando Ele vier, Jesus fala, Ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Escute, Dale Carnegie vai dizer para nós o seguinte: o homem, na sua essência, na sua natureza, ele nunca se reconhece culpado. É um instinto defensivo que ele tem. Se você chega para alguém e diz, você está errado, você é isso, você é aquilo, o instinto da pessoa é tanto se fechar, quanto procurar argumentos justificativos. Ela sempre vai buscar uma justificativa, ela nunca vai assumir culpa, ela nunca vai assumir erro, a não ser que haja uma obra de Deus. Por isso, a conversão só pode ser por uma ação do Espírito Santo. Ninguém vai se arrepender genuinamente se neste projeto não estiver a ação do Espírito Santo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Isso é muito sério. Então, se um dia você se reconheceu culpado, você levantou a sua mão e disse, Deus, tem misericórdia de mim, saiba que o Espírito Santo já estava pairando sobre você. A ação do Espírito Santo já estava se movendo na sua vida, na minha vida. Então Jesus diz que Ele é que consegue convencer o homem do erro. Dale Carnegie, ele dá um exemplo de um dos maiores assassinos dos Estados Unidos, que debaixo de tiroteio, e ele cercado, tiroteio, machucado, já ferido, ele consegue pegar um papel e uma caneta, escrever uma carta, porque ele pensou que seria morto naquele momento, mas ele consegue depois ser resgatado, e depois ele vai ser morto por execução em cadeira elétrica. Mas naquele instante ele pega uma caneta e um papel, e ele escreve essa carta, entendendo que seria sua última mensagem. Ele diz assim: por trás deste peito bate um coração cansado, porém generoso, sensível, que nunca faria mal a ninguém. Bom, se eu e você pegássemos essa carta, diríamos, poxa, o que estão fazendo com esse homem? Um homem desse não merece morrer. O que estão fazendo com ele? Mas se você pegasse aquela história e voltasse ela há 2 semanas atrás, esse mesmo homem, ele foi abordado por um policial de trânsito. Esse policial de trânsito pediu seus documentos. Ele, como metralhadora, ele descarregou a metralhadora nesse policial. Não satisfeito, ele saiu do carro, pegou a arma do policial e deu 2 tiros naquele policial. É esse mesmo homem que diz, por trás desse peito tem um coração generoso, sensível, que não faz mal a ninguém. Por quê? Porque na nossa mentalidade nós estamos cheios de argumentos. É por isso que Adão, confrontado por Deus, dizendo, Adão, o que você fez? Ele diz, não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Praticamente ele culpou Deus. E quantas pessoas estão assim? Minha vida, Deus se esqueceu de mim, onde está Deus? E quantas vezes não é Deus que se esqueceu de nós, é nós que nos esquecemos dele. Mas nós temos as argumentações. Adão teve argumentação, disse, não, foi a mulher que o Senhor me deu e tal, eu vi a voz do Senhor, me escondi, eu estava nu. Então ele é cheio de argumento, ele não consegue levantar a mão e falar, Senhor, Pai, pequei, errei, me ajuda, tem misericórdia de mim. Quando é que a pessoa chega nesse nível? Quando o Espírito Santo trabalha o seu coração, quando o Espírito Santo convence o homem de pecado, quando o Espírito Santo consegue penetrar o íntimo do homem e quebrar as suas resistências. Então, a palavra de Deus, ela faz isso, mas ela só a letra, sem o Espírito, ela gera até morte. Porque a palavra sem o Espírito, ela gera condenação. Então, é como a história de Eliseu e Naamã. É a história de Eliseu e Naamã. Me veio aqui e sumiu o nome dele. Eliseu e Naamã. Quem é Eliseu? Eliseu é a palavra.
Eliseu é a palavra revelada. Você está doente, você precisa de cura, mergulhe no Jordão. A palavra indica, ela mostra, ela revela. Mas naquele momento o coração dele se endureceu, o orgulho dele se levantou, se manifestou. Ele disse: quem é esse homem? Ele nem veio me cumprimentar, ele não me disse nada, ele não fala. Eu pensei que ele ia estender as mãos sobre mim, fazer uma oração, colocar a mão na minha cabeça. Quantas vezes a nossa expectativa está no homem, não em Deus? Ele fechou o coração, disse: não, lá nas minhas terras tem rios mais formosos e mais limpos do que esse Jordão aqui, olha. Então, quantas vezes Deus está falando, mas o coração do homem está endurecido, cheio de arrogância. Mas aí vem um soldado, e esse soldado é uma representação do Espírito Santo. Um soldado chega para ele e fala assim: meu general, cogita comigo aqui, vamos refletir. Isso é Deus, com a misericórdia dele, trabalhando no nosso coração, arrogante. Deus é tão amoroso. E esse soldado chega para o general e fala assim: meu general, se Eliseu, se o profeta tivesse te pedido uma coisa muito difícil, e te desse a certeza: olha, se você fizer isso, uma coisa muito difícil, você não faria? Ele falou: faria. Então, o que custa mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Custa nada. Custa, irmão, sabe por que custa? Porque ele tem que tirar suas roupas, ele tem que tirar sua roupagem de orgulho, de arrogância. Mas o Espírito Santo não consegue fazer isso conosco. E se eu e você nos encontramos quebrantados diante de Deus, entenda que nem a nossa humildade, nem o nosso quebrantamento procede de nós. O nosso quebrantamento veio do Espírito Santo. E aquele homem então ele se despe de si mesmo, ele se despiu do seu orgulho, ele desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes e foi curado, porque a palavra de Deus é a verdade, amém, irmãos? A palavra de Deus é a verdade, mas é o Espírito que convence, o Espírito que convence. Veja, se Natan chega para Davi e fala assim: você é um assassino, o que Davi faria? Fecharia o coração, fala: quem é você para se levantar contra o rei? Ele era o rei. Mas Natan falou assim: meu rei, eu preciso de uma audiência, me dá um tempinho. O rei todo: que isso, Natan, você é profeta, vem cá, eu preciso te contar uma história. Olha a ação do Espírito Santo: eu preciso te contar uma história. Pois não, Natan, o que é? Olha, tinha um homem, né, porque ele morreu. Tinha um homem perto daqui, ele tinha uma casa simples, uma família simples, ele não tem nada, ele criou uma ovelha como uma filha dele, uma ovelha de estimação. Falando nisso, eu cheguei tarde por causa de um coelho de estimação, viu, gente? Um coelho de estimação entrou dentro do carro e nos impediu de chegar mais cedo, me perdoe. Mas está lá o Natan falando: era uma ovelha de estimação. Que gracinha aquela ovelha. E Davi falou: pois não, mas o que tem a ver? Poxa, perto da casa dele tem um homem rico, mas pensa em cabeça de gado, pensa em cabeças de ovelha. Esse homem é rico. E aí Davi: pois não, o que aconteceu, Natan? Chegou um viajante na casa desse homem rico, para ele não ter que matar nenhuma das suas reses. Sabe o que ele fez, Davi? Ele foi na casa daquele homem pobre, tirou dele a ovelhinha, Davi. E Davi foi se enchendo de indignação. Falou: o que ele fez? Ele matou a ovelhinha, ele entregou a ovelhinha para aquele viajante. Aí Davi se levantou e falou: esse homem vai morrer. Esse homem vai morrer. Quando Davi falou assim: quem é esse homem? Ele vai morrer, ele vai ter que restituir o mal que ele fez. Aí Natan falou assim: ué, esse homem é você. E aí o Espírito Santo quebra ele. Por isso que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele é perfeito, irmãos, não é porque ele é perfeito, é porque na hora ele deixa o Espírito falar com ele, quebrar o seu coração, escrever o Salmo 51, escrever o Salmo 32. Ele fala: eu pequei. Isso é a ação do Espírito Santo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, deixa o Espírito Santo se mover na sua vida. Só Ele pode nos convencer. O que o Espírito Santo faz, pastor Carlinhos? Ele faz de mim e de você imagem e semelhança de Cristo. Sem Ele, nós nunca seremos semelhantes ao Filho de Deus.
Sem Ele, nós nunca. O Luiz Fernando falou assim: transformai-vos. Há uma transformação que eu e você precisamos passar. Fomos salvos, mas estamos cheios de resquícios do mundo, cheio de resquícios. Irmãos, uma pessoa que se converte, mesmo um jovem, se converte agora, ele tem 20 anos de resquícios do mundo. Isso precisa ser trabalhado, o caráter, os maus hábitos, os palavrões, a desonestidade, tantas coisas. Sabe quem nos leva a nos parecer dia após dia parecidos com Jesus? O Espírito Santo. A palavra vai dizer: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo ou somos transformados, sendo transformados como? Com glória cada vez maior. Outra tradução diz: de glória em glória. Estamos sendo transformados. Quantos estão sendo transformados? Diga: eu estou sendo transformado. Irmãos, eu preciso tanto ser transformado. Aquele coelhinho me deixou com tanta raiva, irmão. Não quisesse você encontrar com o pastor Carlinho, né? E você viu o pastor Carlinho carnal. E tadinho, eu gosto tanto dele. Mas, irmãos, como nós precisamos do Espírito Santo nos transformar todo dia. Todo dia. A minha esposa é uma santa mulher de Deus. Essa mulher é uma santa. Porque vocês conhecem o pastor Carlinhos aqui pregando, sorridente, mas ela convive comigo 24 horas. Você é uma santa mulher de Deus. Se a salvação fosse pelas obras, o lugarzinho dela já estava garantido. Oh, meu Pai. Mas o Espírito Santo vai nos transformando pacientemente. Olha lá o vaso, olha lá o oleiro, vai trabalhando. Às vezes o vaso dá uma estragadinha, ele volta de novo. E assim o oleiro vai trabalhando as nossas vidas. Nós somos transformados de glória em glória. Diz o texto aqui, ó, cada vez maior, que vem do Senhor, que é o Espírito. É o Espírito que opera em nós. É o Espírito que opera em nós. Ele quer fazer de mim e de você não só um vaso, mas um vaso cheio da presença dele. Ele não só quer trabalhar esse vaso para se parecer cada vez maior, cada vez mais com Cristo Jesus. Ele quer fazer desse vaso um recipiente para que ele, o Espírito Santo, possa encher. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração e faça essa oração simples, mas de coração. Diga: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu queria que o pessoal do louvor subisse. Eu quero que você, com os olhos fechados, continue pedindo isso para Deus nessa manhã. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Escute, há tantas coisas que nós poderíamos falar mais dele aqui nessa manhã. Mas sabe por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Não é ser cheio por ser cheio, para você dizer assim: poxa, eu estou cheio do Espírito Santo. Não é isso. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é caso de vida ou morte. Porque se nós não formos cheios do Espírito Santo, você já viu aquela expressão, oficina vazia? Como é que é? Mente vazia, oficina. É assim. Ou nós nos enchemos do Espírito Santo, ou o mundo vai nos encher. Ou nós nos enchemos do Espírito Santo, ou coisas fúteis irão nos encher. É algo de vida ou morte. Eu queria que, com os olhos fechados, com a mão no coração, mesmo sentados, você continuasse fazendo essa oração, e você continuasse dizendo: Pai, eu preciso. Fala com o próprio Espírito, fala para Ele: enche a minha vida, Espírito Santo, enche a minha vida. Eu não quero ser só um vaso, eu quero ser um vaso pleno, cheio. Deixa o Espírito Santo mover em você. Deixa a presença de Deus tocar a sua vida. Foi para isso que Ele te fez. É para isso que você existe. Nós somos tabernáculos do Espírito. Tabernáculos.
E se a casa estiver limpa, varrida, adornada, mas vazia, os demônios virão. Os demônios virão. Essa tem que ser a minha oração, a sua oração todo dia. Eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Transbordar a tua presença. Não só ter para mim, mas fazer com que o sedento em volta de mim beba destas águas. Porque quantas coisas ruins têm saído muitas vezes da nossa boca. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para a edificação, que traga graça àqueles que a ouvem. Nós precisamos dar água para o sedento, curar aquele que está enfermo, e fazemos isso quando estamos cheios do Espírito, da docilidade do Espírito. Pensa para Ele: enche-me dos teus frutos, Espírito. Enche-me dos teus frutos. O fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é o amor. O amor que é paciente. O amor que é benigno, que não arde em ciúmes. O amor que não se ensoberbece, que não se ufana. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O fruto do Espírito é a alegria. É a alegria. Deixa o Espírito Santo te encher de alegria. Caras carrancudas nós já temos muitas, principalmente de máscaras agora. Deixa o Espírito Santo colocar alegria não só nos seus lábios, no seu sorriso, mas nos seus olhos, para as pessoas verem o brilho de Deus. Alegria, alegria, alegria do Espírito. Ele quer encher você de paz. Paz, paz, quão doce paz. Ele quer encher você de paz. Quantas pessoas estão sofrendo de ansiedade, medo, angústia? Deixa o Espírito te encher de paz. Fala para Ele: ô Espírito Santo, me enche de paz. Me enche de paz. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, através da súplica, juntamente com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Por isso, tudo que é verdadeiro, Espírito da verdade, respeitável, tudo que é puro, justo, amável, de boa fama, se tem alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu quero que você fique de pé nessa manhã, fique de pé na presença dEle, e comece a dizer: me enche da tua paz, me enche da tua presença. Há um espírito de cura aqui, a presença de cura do Senhor aqui nessa manhã, aí na sua casa, enchendo você de paz. Paz. O original de longanimidade é macrotímia, é um outro fruto. Longanimidade, sabe o que significa? Uma perseverança, algo que não esmorece. Deus quer encher o seu coração de longanimidade. Ele quer encher o seu coração de ânimo aqui nessa manhã. Ele diz: olha, no mundo vocês vão passar isso mesmo, vai ser luta, vai ser pauleira, vai ser peleja, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Por que, Jesus, vamos ter bom ânimo? Porque eu venci. Eu venci. Não é o mundo que vai vencer, não é o Covid-19 que vai vencer. Ele já venceu. Você pode dar um aplauso a Ele essa manhã. Ele já venceu. Ele já venceu. Ele já venceu. Oh, Santo. Você pode adorar a Ele essa manhã. Vamos adorá-lo. Vamos terminar cantando, adorando o Senhor de todo o coração. Oh, Santo, Santo, Santo. Do Senhor, Mestre oleiro, eu sei que tem. Fala para Ele: a minha vida, a minha vida
tuas mãos, mudando-me com tua perfeição. Chama-me para peça para Ele. tua presença, guia-me com o teu Espírito, ensina-me como viver para ti. Estou cativado por teu chamado. Eis-me aqui ao teu lado, eu quero estar. Guia-me, Senhor. Vamos pedir para Ele nessa manhã. Faz isso por nós. Me toma, Senhor. Trabalha em mim, Jesus. Usa-me, enche-me. Minha vida entrego a ti, oleiro. Chama-me, guia-me. Chama-me, Senhor. Guia-me, Jesus. Ensina-me, leva-me. Minha vida entrego a ti, oleiro. Espírito Santo, nosso oleiro, paciente, que não desiste de nós, nos ensina a te amar cada vez mais, nos ensina a depender de ti. Ajuda-nos a tirar as traves dos nossos olhos. Somos tão rápidos em tirar ciscos dos olhos dos nossos irmãos. Ajuda a tirar a trave dos nossos olhos. Ajuda-nos a desarmar-nos na tua presença, a falar como Davi: eu errei, eu pequei, eu somente errei. Ajuda-nos, Espírito Santo, a ser trabalhados, moldados por ti todos os dias, e de glória em glória, cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Nessa manhã, enche-nos da tua presença. Queremos ser cheios de ti, e não só ser cheios, mas descedentar aqueles que estão em volta de nós. Que as pessoas possam beber do Senhor nas nossas vidas, mais e mais, mais e mais. Você pode declarar: enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche. Deixa o Espírito Santo tocar você nessa manhã. Enche-me, Deus, enche-me. Peça a Ele, faça dessa sua oração nessa manhã. Enche, 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 enche-me, enche-me, Deus, enche-me, 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 Deus, enche-me. Sopra Espírito, até transbordar. Até transbordar. Diga pra Ele: derrama tua glória. vem, 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 Espírito. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Mais, 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 derrama mais, tua glória. Enche-me Enche, 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 até enche. transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Diga a Ele: enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas, deixa Ele pairar sobre a sua vida nessa manhã. Deixa Ele pairar sobre a sua casa. Deixa Ele pairar sobre a sua família. Não deixe o vaso tampado. Destampe o seu coração. Destampe o seu coração. Diga: você é bem-vindo. Tu és bem-vindo. Oh, vem Espírito, vem, 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 vem Espírito. Deixa Ele encher você agora, até o ponto que o mundo não tenha espaço, o diabo não tem espaço, a carne não tem espaço, as obras da carne sejam substituídas pelo fruto, pela presença, pela graça dEle. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor resplandeça o rosto dEle sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, shalom. E se você ama esse Espírito, dê um aplauso a Ele nessa manhã. Santo, te amamos, Espírito. Mais forte um aplauso a Ele. Santo, 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 Santo. Chamamos, chamamos, chamamos. Obrigado, Espírito, obrigado, Espírito. Aleluia. O Senhor te abençoe. Uma semana de vitória sobre sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus.